Ótimo, pessoal, vamos lá. Vamos começar agora nosso segundo tempo de aula de hoje e vamos abordar um pouco, só um pouco mesmo, sobre alguns conhecimentos da física que vocês vão precisar para o nosso curso. Embora também nós vamos aprofundar em outra parte, eu gostaria também que vocês lessem outras literaturas sobre isso. Até porque na matemática a gente entende bastante, vocês viram diversos conceitos, e na física também vocês vão precisar desses conceitos, não obrigatoriamente só para a minha disciplina, tá? Mas para as outras disciplinas que vocês vão encontrar ao longo do curso que que falem sobre grandezas e ordem de grandezas. Na física, grandeza é tudo aquilo que você pode medir. Tudo aquilo que você pode medir é uma grandeza. E essas grandezas podem ser divididas em grandezas escalares, em grandezas vetoriais, mas que aqui, nesse momento, não obrigatoriamente a gente precisa definir esses tipos de grandezas, mas tem uma ideia que existem grandezas vetoriais e grandezas escalares, e que essas grandezas eu preciso de um equipamento para fazer a sua medida. Uma vez que eu tenho esses equipamentos que façam a sua medida, como por exemplo, bem simples, você medir uma grandeza de comprimento, você pode utilizar uma régua, ou você pode usar um escalímetro, ou para quem trabalha com microscopia, para medidas de comprimento, eu preciso utilizar um retículo. Exatamente. Quando você faz uma observação na microscopia, normalmente você vai ter as suas células aqui, e normalmente você vai ter uma grade, tá, na ocular, tá, onde você pode fazer a medida do seu tecido. É interessante que quem tiver esse equipamento, aliás, quem tiver essa gratícula nesse equipamento, utilize para que você possa fazer a medida das suas preparações. Quem não tiver, pode utilizar de forma grosseira outras medidas. Tá bom? Medida de comprimento, medida de tempo, e aí vai. E aí, na fisiologia, assim como também na ciência da saúde, nós lidamos com números que algumas vezes são muito grandes e também números que são muito pequenos. Se eu perguntar para vocês, vocês podem ter ordens de grandeza, ou digamos assim, de variáveis, né, que estão dentro do nosso cotidiano, como, por exemplo, se eu pedir para vocês imaginarem aí a massa, por exemplo, de um ser humano, tá? Vocês conseguem visualizar isso, a massa de um ser humano, média 80 kg, 60 kg. Se eu pedir agora para vocês, imaginem a massa de um carro, tudo bem, mas agora, para mim, imaginem a massa de uma célula. Da mesma forma, o tamanho de uma célula. Ou, em outras situações, a massa de onde nós vivemos, da Terra. Então, quando você parte para valores ou para medidas de grandezas que são muito grandes dentro do nosso cotidiano, nós perdemos a noção, nós perdemos o senso comum de como fazer a relação daquele valor com aquilo que nós temos como exemplo. Tá? Às vezes até eu fico brincando, dizendo assim, por exemplo, é fácil eu compreender ou entender o quanto, se eu receber R$1.000, R$2.000, no meu salário por aí, é fácil porque está dentro do meu jogo, do meu cotidiano. Agora, se eu recebesse R$1 trilhão, eu não saberia nem o que fazer com tanto dinheiro, porque eu não tenho noção do que seja R$1 trilhão. Embora o mercado financeiro, algumas vezes ao longo do ano, você tenha essa soma dessas quantias. Eu sei que alguns de vocês também tenham experiências com isso, mas que eu não tenho. Então, para a gente representar algumas vezes números muito grandes ou muito pequenos, nós utilizamos não os números convencionais, como eu falei para vocês, por exemplo, como vocês viram há pouco tempo, o valor de, aqui, ó, nós temos a escala dos milhares, centenas de milhares, né? Aqui seria 1 milhão ou 1 bilhão, pessoal. A representação aqui. Bilhão, né, não? Bilhão. Exatamente. 1 bilhão. E aí, se vocês lembrarem lá, no número de cópias também lá do PCR, que eu mostrei o cálculo para vocês, está nessa ordem de grandeza, que é um valor muito grande. Então, a gente pode representar isso daqui em uma ordem de grandeza de base 10. E aí entra de novo lá naquela questão do logaritmo. Lembra que eu falei até nos númerozinhos mágicos, né? Dos números que algumas vezes são muito utilizados na ciência? Pois é, a base 10 está aqui, é um deles que é bastante utilizado exatamente para facilitar o nosso cálculo. Então,
A gente, então, pega esses valores e representa na base 10 e um expoentezinho aqui, que vai ser, opa, uma função exponencial. Com a base 10, pessoal. Então, a gente representa nesse formato. É um formato de um número qualquer A, multiplicado por um número que esteja, né, um número exponencial da base 10 elevado a n. Onde esse n, normalmente pode ser um valor, aqui está dizendo um valor inteiro, mas pode ser também nos números reais e vai, mas normalmente os valores para essa são inteiro, onde tanto A está entre o valor maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 10. E a partir daí, a gente vai utilizar a vírgula para caminhar nesses números para que a gente possa aumentar ou reduzir o seu expoente. Então, por exemplo, no exemplo aqui, então 25.000, o valor de A ele tem que ficar entre o valor entre 1 e 10. E, portanto, eu represento como se eu tivesse uma vírgula logo após aqui esse último zero, e eu vou caminhando com essa vírgula em direção a um número que seja representativo entre 1 e 10. Então, veja que aqui eu estou representando esse 25.000, né? Depois você tem 2.500, 250, 25 e, finalmente, o 2,5. Só que essa vírgula caminhando para a esquerda, é claro que eu estou perdendo de 25.000 para 2,5. Eu tenho que acrescentar na minha base 10. E aí, como eu caminhei 4 casas para a esquerda, o meu valor da base 10, então, vai ser elevado pela quantidade de casas que eu caminhei para a esquerda. Certo? Então, é bem tranquilo. E, portanto, então, na nossa convenção, se você caminha para a esquerda, o expoente torna-se negativo, positivo. Tá? Se você caminha para a direita, o expoente é negativo. Como exemplo aqui, como vocês têm o menos 0,0089. Eu tenho que representar, então, o número A entre 1 e 10, e essa vírgula vai caminhar 1, 2, 3 casas para a direita. Então, percebam aqui, ó, que eu represento o valor de menos 8,9 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, tenham cuidado nessas bases de 10, porque essas bases de 10 aqui, muitas pessoas podem confundir e aplicar as bases de 10 de forma errada e errar os seus resultados, seja nas suas teses de mestrado ou doutorado, pessoal. Certo? E aí, existe uma estimativa que eu posso comparar as ordens de grandeza. Como assim ordens de grandeza? Se vocês olharem bem, aqui eu tenho 2,5 vezes 10 elevado à quarta. E aqui eu tenho menos 8,9 vezes 10 elevado a menos 3. Então, para eu comparar, eu tenho que comparar na base 10. Certo? E aí, nessa situação, eu vejo que transforma os valores da potência de base 10 e aquela que se aproxima mais do número no formato de A vezes 10 elevado a n, mas do seguinte formato. Percebam bem que eu tenho um valor de 2,5, no primeiro exemplo, vezes 10 elevado à quarta potência. O valor de A, ele situa-se entre 1 e 10. Só que existe uma regra que diz o seguinte: se esse valor 2,5 estiver muito próximo de 1, é claro que, esse 2,5 mais próximo de 1, a minha base de 10 também está mais próximo do 1 multiplicado pelos 10 elevado à quarta. Contudo, se esse número estiver muito próximo de 10, em vez de eu manter o 10 elevado à quarta, poxa, é melhor eu deixar a próxima ordem de grandeza. Exemplo bem extremo. 9,9 vezes 10 elevado à terceira potência. Vocês concordam comigo que isso daqui está mais próximo de 10 elevado à quarta potência do que do 10 elevado à terceira? Pois bem, é isso que a gente pode fazer para comparar essas ordens de grandeza. Esse 9,9 faz com que esse expoente seja elevado para o próximo valor. E aí você coloca o aproximado. Então, como é que eu sei que eu deva elevar esse expoente ou não elevar? E aí você vai observar o valor do A de acordo com essa norma. Transforma-se primeiramente o número em notação científica, da base de 10, e compara o valor de A com o chamado da potência média. O que é a potência média? Veja bem, se o meu valor de n ele pode variar, né, são valores inteiros, eu vou elevar um valor fracionário, será a potência média entre 0 e 1, por exemplo, que é 0,5. Isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado ao meio
ou a raiz de 10. E a raiz de 10, deixa eu só fazer o cálculo, porque a última vez eu fiz cálculos errados. Espero que eu não passe esses cálculos para vocês errados. Só conferir. A raiz de 10 é o valor 3,16227. Então, isso quer dizer que se o meu A for aqui, maior do que o valor 3,16, então o expoente é adicionado de uma unidade. Certo? Por exemplo, o 2,5 vezes 10 elevado à quarta, o meu A é menor, tá certo? Do que o 3,162. E assim, sendo menor, o expoente permanece como está. Então, em termos de ordem de grandeza, esse rapaz aqui tem aproximadamente 10 elevado à quarta da ordem de grandeza. No exemplo de baixo, o meu valor IA em módulo é maior do que 3,162. Portanto, esse expoente é somado com mais 1. Então, veja que é o menos 3 mais 1, 10 elevado a menos 2. E assim é que eu faço, então, as transformações das ordens de grandeza. E aí vocês podem utilizar isso para comparar as grandezas, por exemplo, de vocês. Assim, entre um indivíduo e outro, por exemplo, se você quiser saber qual é a ordem de grandeza da massa de um elefante e a ordem de grandeza da massa de um ser humano. Vamos colocar aqui exemplo. Por exemplo, vamos dizer que um elefante tem 4 toneladas, né, de massa e um ser humano está em torno de 80 quilogramas. Qual é a ordem de grandeza desses dois seres? Né? 4 toneladas a gente sabe que é 4.000 quilogramas e isso vai dar 4 vezes 10, 1, 2, 3 quilogramas. 80 quilogramas eu posso representar como 8,0 vezes 10 elevado a 1 quilograma. Então, vou colocar só aqui, que tem mais um pouco de espaço. Então, na notação científica, eu tenho uma primeira medida, que é 4 vezes 10 elevado a terceira no quilograma. E aqui, 8 vezes 10 elevado a 1 no quilograma. Pelo que vocês aprenderam, o que é que acontece? O 4 é maior do que o 3,16 e, portanto, isso daqui em termos de ordem de grandeza, o elefante está em 10 elevado a quarta quilogramas. Os seres humanos aqui também é maior do que o 3,16. Estaria aproximadamente 10 elevado a 2 quilogramas. Assim, em termos de ordem de grandeza, se eu fizer a relação entre eles dois, 10 a quarta dividido por 10 ao quadrado, o resultado é 10 elevado ao quadrado, ou mais especificamente, 100. O que é esse 100? Quer dizer que, em ordem de grandeza, um elefante tem 100 vezes mais massa do que nós, seres humanos. Então é por isso que o pessoal consegue fazer essas relações entre uma massa de uma formiga e a massa da folha que ele leva, dizendo que ele leva uma carga 500 vezes maior. Sim. E vocês podem fazer essas ordens de grandeza também nas medidas que vocês fazem. Dizer que a tua medida tem 5 vezes mais do que a tua medida no controle. E aí vai. E aí, uma vez que vocês trabalharam já com as ordens de grandeza, nós vamos falar que existem os sistemas de medida. Tá? Os sistemas de medida foram criados para uma uniformização entre os países, né? De forma que o que eu meça na Alemanha seja medido nos Estados Unidos, seja medido aqui no Brasil, tá? Embora existam diversos sistemas de medida, o sistema de medida inglês, por exemplo, é um deles que foge desse sistema internacional, onde nós temos 7 grandezas fundamentais, como as grandezas de massa, de comprimento, de tempo, que são as 3 principais que estão no nosso cotidiano, e outras menos conhecidas, mas ainda assim que nós vamos utilizar, como, por exemplo, a corrente elétrica, temperatura termodinâmica, intensidade luminosa e quantidade de substância e bem pequenininho, quantidade de substância, tá? E aqui são os símbolos das suas unidades, né? A massa é em quilograma, o comprimento em metro e o tempo em segundo. Corrente elétrica em ampere, temperatura termodinâmica em Kelvin, e aí vem o detalhe que nós não utilizamos a temperatura do sistema internacional, nossa temperatura é uma temperatura empírica, que é o grau Celsius, a intensidade luminosa em candela, e aí da mesma forma, para aqueles que já compraram projetores, os data shows, ou algum outro equipamento que reproduza um feixe de luz, vai ver que ele não utiliza a candela como intensidade luminosa, mas sim a intensidade em termos de lumens. Tá?
Assim como a gente vai comprar lâmpada, a gente não compra pela intensidade luminosa, e sim pela potência que ela consome. E, teoricamente, também ela vai irradiar. E a quantidade de substância, que o pessoal da química trabalha muito, a gente vai trabalhar também o mol. E aí, pessoal, aqui entra uma outra questão que entra nas ordens de grandeza das bases de 10 e os prefixos e sufixos, prefixos das unidades com seus múltiplos ou submúltiplos. Quase sempre vocês vão ver as unidades das grandezas que vocês vão trabalhar atreladas a múltiplos e submúltiplos. E aí vocês vão ter que aprender a saber fazer a conversão para a notação científica e utilizar o prefixo adequado. Como, por exemplo, aqui você coloca nessa tabela mais inferior, o metro em relação ao metro no SI, nós temos o valor de 1 metro, o símbolo é o M. 1 centímetro em relação ao metro, ela representa uma base de 10, que é 10 a menos 2. Então, isso significa que se eu for transformar o número não em notação científica, tirar na notação científica, seria exatamente esse número. Então, 0,01 do metro, que dá 1 centímetro, 1 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 3, que é o milímetro, 10 a menos 6, menos 9, e o angstrom aqui, que é a unidade, vocês vão ver bastante, principalmente que vocês vão trabalhar com quem for ver a aula de membrana, vai ver que a membrana tem uma espessura em angstroms, que é 10 elevado a menos 10. E aí eu posso substituir por alguns prefixos ou uma unidade específica, que no caso do comprimento é o angstrom, que é esse A com a bolinha aqui em cima, tá? Que é o valor que você substitui pelo 10 elevado a menos 10. E, portanto, tem os prefixos que são submúltiplos, e aí eu posso substituir o submúltiplo por uma base de 10, por exemplo, o miligrama. A minha unidade é o grama, e aqui é o meu prefixo, que é um submúltiplo. Então, eu posso substituir isso aqui por 10 elevado a menos 3 do grama. Microampere é 10 elevado a menos 6 do ampere, tá? E aí, ó, essa unidade. Nanovolt, que é 10 elevado a menos 9 do volt, tá? 10 a menos 9. E o pico, 10 elevado a menos 12. Picofarad, 10 elevado a menos 12 do farad. Percebam bem que o fator entre eles, se vocês olharem bem, esse tem um crescimento sempre de 10 elevado a menos 3. Então, se eu converter, por exemplo, picoampere, 1 picoampere, e eu quiser saber esse 1 picoampere em 1 nanoampere, como é que eu faço essa representação? Você pode fazer direto, né? Ou você pode voltar para a unidade principal. Eu quero converter 1 picoampere em nanoampere. Como é que eu faço isso? Volte para a unidade principal. É 1 que multiplica no lugar de pico. 10 elevado, vamos olhar, 10 a menos 12. A menos 12 do ampere. Certo? Só que o nanoampere é o 10, veja bem, a menos 9 do ampere. E eu posso fazer a seguinte conta. Olha só, aqui é menos 9 e aqui é menos 12. Eu sei que a menos 12 a gente viu as propriedades básicas da exponenciação. E se eu colocar 1 vezes 10 a menos 9 multiplicado pelo vezes 10 a menos 3, a mesma base na multiplicação, eu somo os expoentes. Menos 9 com menos 3, menos 12 do ampere. Para cima. Então, temos que 1 picoampere vai ser o equivalente a 1 vezes 10 a menos 9, só que o 10 a menos 9 é o nano. Só que multiplicado por 10 ainda menos 3 do ampere. Então, substituo 10 menos 9 pelo nano e, portanto, está aqui a relação entre eles. 1 picoampere é 1 vezes 10 a menos 3 do nanoampere. Ok? Da mesma forma, eu tenho as grandezas que são os múltiplos. Eu tenho o quilo, e aqui já está errado. Isso aqui já é uma definição errada, pessoal. O símbolo aqui não é um K maiúsculo, é um K minúsculo, certo? Portanto, vocês verem nos sacos, né, de arroz, KG, isso aqui não representa um quilograma, embora seja vendido como quilograma, é um K minúsculo.
G minúsculo. Da mesma forma que litro, pessoal, é L maiúsculo, e nós estamos acostumados a ver L minúsculo, né? Então, mililitro. Não. Mililitro. A gente está acostumado mais a ver isso, mas quando vocês forem publicar, cuidado, se passar pelos revisores, vai chamar a atenção nas unidades. Certo? Então, o primeiro prefixo que é o quilo, 10 elevado à terceira, depois é o mega, 10 elevado à sexta, giga, tera, peta e hexa. Normalmente, na fisiologia, nós estamos no máximo até o 10 elevado a 12 e o 10 elevado a menos 12. Quando você vai para a química, você pode até encontrar 10 elevado a menos 15, que você vai estar dentro da interação das ligações atômicas, né, ligações entre dois átomos, normalmente já está na escala do femtômetro. Tá? E as estruturas atômicas já está na escala do femto e do ato. Tá bom? Então, depende muito da área que você for trabalhar. E aí, uma vez que vocês já saibam trabalhar com isso, vamos então entrar com alguns conceitos básicos, vocês vão precisar ler mais sobre esses conceitos, tá? Da física em si, que vai ser necessário agora para a eletrofisiologia. Esses conteúdos não são esgotados aqui na minha aula, são apenas superficiais e vocês vão precisar de outros conceitos. Mas vamos começar com alguns básicos dele, porque exatamente a gente fornece a base. Vamos dar o conceito básico na parte de eletricidade. Então, na parte de eletricidade, mais especificamente nessa parte da física, que envolve tanto a parte das cargas estáticas e as cargas que se movem, nós temos que definir que a natureza, né, formada por átomos, assim como nós também temos essa formação por átomos. Nós temos um núcleo, né, que nós fantasiamos isso daqui como se fosse um núcleo esférico. Isso vem da parte histórica do estudo, mas na verdade nós não podemos afirmar realmente que esse núcleo é esférico, e sim tem uma geometria que vai depender das partículas que compõem, e nesse núcleo é formado então por duas partículas que são os nêutrons e os prótons. Né? Então, os próprios nome nêutron ele não possui uma carga, mas o próton sim possui uma carga no nosso universo. Ele tem uma carga positiva. E aí vem o primeiro conceito. O que é carga? É exatamente isso, que é um conceito que é definido que algumas partículas possuem essa propriedade. E que essa propriedade de carga diz o seguinte, que uma vez que ele encontra outras cargas, acontecerá uma interação entre elas, e que essa interação pode ser medida por meio de forças. Da mesma forma, se eu perguntar para vocês qual a definição de massa, o que é massa? Um corpo. Pois é. Então, massa, na verdade, é quando você tem interação de dois objetos que possuem massa, que vão interagir entre si por meio de uma força. E aqui, essa força que está envolvida é uma força elétrica por meio dessas cargas. E eles podem interagir tanto entre si, né, essas cargas positivas, ou com as outras partículas que estão fora desse raio atômico, que estão na eletrosfera, que são os elétrons, que têm carga dita como negativa. De onde vem o positivo e negativo? Benjamin Franklin fez aquelas convenções e ele disse que próton positivo, elétron negativo, e, portanto, essa é a convenção. Outra convenção, então, também, convenção não, fato que se nota que se essas partículas possuem cargas, elas vão interagir entre elas por meio de forças. E no caso aqui, será uma força elétrica. Se essas cargas possuem as mesmas propriedades, isso significa que a interação entre eles vai se demonstrar uma interação que vai fazer com que essas cargas se separem, não se aproximem. E, portanto, são forças de repulsão. E, portanto, cargas iguais, como positivo ou negativo, vão dar forças de repulsão, que têm o mesmo módulo, tá? Mas sentidos diferentes. Lembre lá da terceira lei de Newton, ação e reação? Pois é, vocês estudaram muito na ação e reação em relação a forças de contato. Mas essas forças aqui também são forças à distância que possuem também essa propriedade. E quando as cargas possuem propriedades diferentes, ainda assim o módulo entre eles é o mesmo. A direção também é contrária. Veja que essa daqui está apontada para a esquerda e essa daqui é apontada para a direita. Contudo, as
forças não são de repulsão, mas sim forças de atração. E aí, perceberam-se que... Bastante, pessoal. Ok. Então, nessa situação, então perceberam que essa carga, essa propriedade desses corpos, ela não tinha um aspecto contínuo. Quando a gente pega no macrocosmo, você pode ter 500 cargas, 499 cargas. Só que perceberam-se que essas cargas, se você começar a dividir, assim como foi o conceito do átomo, você chegaria num valor indivisível, né? Que átomo, a palavra do grego dizia isso, mas que já se sabe que a carga ela é quantizada. O que é quantizada? Se eu tiver uma carga, ela recebe um valor especial. Eu não tenho meia carga, nem 1,5 cargas, mas sim o valor de uma carga, que agora é diferente daquele valor do E na matemática, né? Que nós definimos na física como como o valor de uma carga que seja o valor de um elétron ou um próton. Só um elétron próton possui um valor de carga que é definido como valor de 1,6077 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Percebam bem que aqui, coulomb é a unidade para carga elétrica. E esse valor é aproximadamente 1,6, né, 1,60, vezes 10 elevado a menos 19 do coulomb, que é um valor muito pequeno, se você olhar bem. Não tem nenhuma representação de base de 10 que a gente coloque. E aí, se eu quero saber a quantidade de cargas em um corpo ou em um átomo, o que é que eu faço? Eu multiplico a carga elementar, a carga para uma partícula, pela quantidade total de partículas. Certo? Então, o número n, que é o número total dessas partículas que definem a carga, multiplicado pela carga elementar, que é igual a n vezes 0. Então, uma vez que você já sabe o conceito de carga, então sabem que há forças tanto de atração e de repulsão, que vão depender das propriedades dessas cargas, que foi convencionado cargas positivas e cargas negativas, elas vão se atrair ou se repelir por meio de uma força. E quem foi que estudou esse conceito? Daqui a pouco a gente vê, que foi o Charles Augustin Coulomb. Mas que aí agora a gente define também que os materiais eles podem ser classificados em duas grandes áreas. Os materiais condutores e os isolantes. Vale ressaltar que esse condutor e esse isolante simplesmente depende das suas propriedades, mas algumas vezes um material que é condutor, isolante, desculpe, pode se tornar sim um condutor. Alguns exemplos de materiais condutores, como por exemplo, temos o ferro, o ouro, a platina, e é por isso que grande parte desses materiais são utilizados aqui, como condutores no tráfego da energia elétrica. E, se vocês olharem bem também, nos equipamentos científicos, nós temos grande parte dos contatos dos pinos que vocês conectam aos equipamentos, eles são de ouro. Alguns fiozinhos que são utilizados para registro extracelular, de potenciais de membrana, potenciais de campo, eles são de platina. E outros, vocês vão ver, são os fios de prata, e que são materiais muito caros, tá bom? Então, aqui em casa, se você olhar bem o seu cabo, o cabo da eletricidade não é nem de ouro, nem de platina, nem de prata, e sim de cobre, porque é muito mais barato de você produzir. Tá? E os materiais isolantes, como o vidro, a cerâmica, o plástico, a borracha, mas também alguns óleos. E aí, vamos lá. Vamos para uma definição muito interessante. Então, considerem isso daqui como sendo uma célula, tá certo? E que você tem a bicamada lipídica. Qual é a função da membrana celular? Ela tem diversas funções, óbvio, mas uma delas é de compartimentação. O que é compartimentação? Separar o que tem no espaço extracelular. Desculpe. Separar o que está no intracelular do que está no extracelular. E aí vocês concordam comigo que para ela realizar isso, ela tem que ter um aspecto de um isolante? Um isolante, seja de massa, transporte de massa através da membrana, como transporte também, claro, de massa, de cargas
através dessa membrana. Então, na eletricidade, ela vai ter que ter o aspecto de ser um isolante para não permitir com que essas cargas atravessem facilmente através da membrana e possa se estabelecer uma diferença de cargas entre o espaço extracelular e o espaço intracelular. E o que é que acontece no espaço intra e no espaço extra? Aí não. Como é um espaço aquoso, significa que aqui é um meio condutor e aqui outro meio condutor, separados por uma barreira que é isolante, pessoal. Então, veja aqui esses conceitos. Então, o meio extracelular, o meio condutor, e o meio intracelular também, o meio condutor. Aqui mostrando, então, um cabinho para vocês. A parte de fora de borracha é um meio isolante, onde vai deixar, então, apenas a corrente elétrica trafegar pelo corpo central, que é o condutor. E aí, como eu estava falando naquela hora, que acabou aparecendo aquele slide, né? Essas leis de força foram estabelecidas pelo Charles Augustin Cole. Foi ele que, utilizando essa balança de torção, conseguiu medir a força elétrica entre duas cargas. Então ele sabia que a carga, o pontual, na verdade, nesse local A, ele tinha uma carga, que ele tinha conhecimento dessa carga, sabia se era positiva ou negativa, e vinha com a carga de teste, colocava no ponto B. E media se as forças eram de atração ou de repulsão por um braço de torção. Então, aqui você tinha um contrapeso e você tinha um fio. Onde esse fio, se você olhar por alto, aqui você olhando aqui pelo alto, tá bom? Você vai ter, então, esse braçozinho aqui, ó, você tem um contrapeso, a bolinha com as cargas, caso positiva, e aqui você tinha uma outra carga de prova, que é o do ponto B. Se essa carga B tivesse mesma propriedade aqui dessa carguinha, eu experimentaria forças de repulsão, fazendo com que esse braço de torção fosse deslocado. E aí, sabendo o ângulo, eu conseguia medir a força com que isso aí era empurrado. E ele chegou nessa lei empírica aqui, ó, que é a lei do inverso do quadrado da distância, do produto das duas cargas. O módulo da carga 1, o módulo da carga 2, pelo inverso do quadrado da distância, multiplicado por uma constante, onde essa constante nada mais que uma constante do inverso do 4π multiplicado pela propriedade que o meio influencia sobre essas cargas, que é o ε0, tá? Que é uma constante dielétrica do meio. E nesse caso, como ele fez o experimento no vácuo, é a constante dielétrica do vácuo. E tem esses valores aqui, 8,975 vezes 10 a 9. Isso aqui já é o valor de K, feito esse resultado, mas o ε0 tem isso aqui, esse valor. E percebam bem de novo, ó. Coulomb quadrado, que é o caso, a unidade de carga, a unidade de força e a unidade de distância. Aí eu vou deixar esse exercício para depois, vou só abordar a forma de resolução dele por conta do tempo. Eu tenho medo de não dar tempo, porque já são 4h27. Mas, essencialmente, ó, essa figura mostra duas partículas que têm cargas positivas situadas em pontos fixos do eixo X. A carga 1 tem 1,60 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, e a carga 2, 3,20, teoricamente, duas vezes Q1. Então, a Q2 é duas vezes o valor da carga 1, e todas as duas positivas. A distância entre elas está com 0,02 metros. Ele quer que determine o módulo e a orientação da força eletrostática de 1 para 2 exercidas pela partícula 2 sobre 1. Então, nessa situação, a partícula 1 ela exerce uma força de repulsão, porque as duas são positivas, que vamos chamar a partícula que 1 exerce em 2. E aqui, a partícula que 2 exerce em 1. Então, é a força entre elas é uma força de repulsão. E é só a gente aplicar direto nessa fórmula e você tem o resultado. Eu vou deixar para vocês, eu vou dizer que a força elétrica é o valor de 8,99 aproximadamente, vezes 10 elevado a nona, isso é o valor de K, multiplicado pela multiplicação das duas cargas, o módulo dela, 1,60 vezes 10 elevado a menos 19, multiplicado por 3,20,
vezes 10 elevado a menos 19. Tudo isso dividido pela distância elevado ao quadrado. Percebam bem que aqui tem que estar tudo no sistema internacional, na mesma unidade, em metros. Então, o valor de 0,0200 elevado ao quadrado. E aí vocês podem fazer essas contas e encontrar o módulo da força elétrica. O módulo da força elétrica vai dizer que a força com que 2 atua em 1 é o mesmo valor de módulo que a força que 1 atua em 2, mas em sentidos opostos. Então, Robert, está me dizendo que todas as cargas que têm essas características vão enfrentar esse tipo de força? Não. E aí vamos pegar um exemplo. Por exemplo, de novo, a nossa membrana plasmática. A nossa membrana plasmática, ela tem uma característica que ela consegue pegar e separar, por exemplo, um íon sódio e, por exemplo, um íon potássio. Tá? Nesse caso de íon sódio e íon potássio, nessas situações, vocês concordam que eles vão ter também uma carga líquida efetiva que vai ser de uma unidade, que é o valor de 1 E. Então, entre esses dois íons, eu vou ter uma força elétrica entre eles, que, por ter o mesmo sinal, são forças elétricas de repulsão. É a força com que o potássio faz sobre o sódio e a força com que o sódio exerça sobre o potássio. Ah, Paulo, mas nós temos um meio? Temos. Um meio entre eles, que é a barreira. Tudo bem, essa barreira vai estar exatamente nesse valor de K. Lembra que eu falei para vocês que ela, Ka é o valor de 1 sobre 4π epsilon zero, onde esse epsilon zero aqui é o valor do vácuo, mas eu posso substituir pelo valor da constante dielétrica da membrana, da constituição dela. E aí, vejam bem, são forças de repulsão. Mas agora, se eu tiver esse meio aqui, pessoal, um sódio e um coreto. Aqui agora as forças são de natação. Isso eu estou colocando no lado extracelular e no lado intracelular. Mas ainda posso ter outra situação de, no mesmo lado da membrana, no mesmo compartimento, eu ter os íons cloreto e os íons potássio, fazendo então com que esses íons cloreto ou algumas proteínas aniônicas com carga negativa tenham interação eletrostática com esses íons, e aí você já deve ter percebido que e não permitindo com que essa força elétrica seja a força de atração, fazendo com que esse íon permaneça mais próximo, ou pelo menos permaneça no ambiente onde essas cargas estão, e não deixando a minha célula. Então, são interações eletrostáticas. E aí, uma vez que nós temos a força elétrica, há o estabelecimento, então, também de um campo elétrico. Tá? O campo elétrico é uma propriedade das cargas. Cada carga, ela gera um campo elétrico. Mas vejam bem, vamos voltar à definição. Nós temos uma carga, por exemplo, essa carguinha vermelha aqui, que eu vou chamar de carga de prova. Tá? Ela tem uma carga e que, quando ela é aproximada de outro conjunto de cargas, como esse aqui, um objeto carregado, se as propriedades delas forem idênticas em termos de cargas, elas vão experimentar uma força de repulsão. Tá? Pois não, pode dizer. Guilherme, alguma dúvida? Okay. E aí, por que surge então esse conceito? Porque nós podemos estabelecer, então, que essas cargas, elas têm o seu efeito à distância por meio de um campo. Tá? E aí, matematicamente, é um limite formal da força, tá? Que o campo atua num ponto P qualquer, dividido pela carga que esteja naquele ponto. E aí, nessa situação, é uma fórmula que o campo elétrico é a força dividida pela carga de prova. Isso é chamado de campo elétrico. Em termos de miúdos, o que isso quer dizer? Quer dizer que, nas regiões do espaço, bem aqui nesse ponto, ó, esse objeto carregado, ele gera um campo elétrico que está aqui nessa região do espaço, assim como está aqui,
bem nesse local. E se não tiver nenhuma carga nesse ponto, pessoal, o campo elétrico, sim, ainda existe. Mas que eu só vou poder detectar esse campo elétrico quando eu coloco essa carga de prova. Bob, então tu está me dizendo o seguinte, se eu tivesse bastão com carga positiva e não colocar nada ao redor, o campo elétrico existe? Existe. Ele vai estar ainda aqui. Como é que eu detecto a intensidade desse campo? Saber se ele é forte ou fraco? É eu aproximar uma outra carga dele. Bob, se eu aproximar, por exemplo, uma outra partícula que não tem carga, ele vai detectar o campo? Não. Então, por exemplo, se eu pegar o íon sódio, ele detecta esse campo. Mas se eu pegar a nossa glicose, que não tem carga líquida, ele vai detectar os campos elétricos que são gerados pela membrana, pelas outras cargas? Não. E, portanto, não vão obedecer aquelas forças eletrostáticas. Então, é por isso que vocês já ouviram falar na fisiologia, que aí você vai ter a interação dessas partículas com os campos elétricos que são gerados por estruturas celulares como a membrana celular, por conta da sua diferença de carga, e aí vai. E aí, para que a gente possa verificar esses campos, é necessário a gente fazer uma definição. Nessa definição, as cargas positivas, pessoal, elas geram campos radiais. O que é radial? Né? Elas seguem como se fosse um raio de saída da minha carga. Então, vejam bem, ó, aqui ó, a linhazinha está de saída. As cargas negativas são de entradas, só por esse conceito. E ainda mais, essas linhas de força, elas são uma curva que são tangente em cada ponto à direção desse campo. Então, vamos lembrar para mim, o que é uma curva tangente, ou o que é uma reta tangente à direção de uma função qualquer? Pois é, a derivada. Então, essas curvas são tangentes em cada ponto, então você pode encontrar essas derivadas e representar por isso aqui, ó. Então, quando você tem duas cargas aqui, ó, uma carga positiva com uma carga negativa, nas linhas de ação do campo, a carga positiva, sua linha de saída, e a carga negativa de entrada. E, portanto, formam linhas de campo que são curvas tangentes em cada ponto à direção dele. Tá? Enquanto cargas de mesmo sinal, seja negativa ou positiva, elas se repelem. Para cargas é mais difícil você encontrar isso, mas quando você encontra, você utiliza o campo magnético, pessoal, você também tem esse mesmo estabelecimento de linhas de campo. Faça um experimento quando vocês terminarem a aula. Se vocês tiverem ímãs, peguem dois ímãs e fiquem brincando com eles para encostar um ímã no outro. Vocês vão ver que, em determinada orientação, os ímãs se aproximam fortemente e, em determinada outra orientação, eles fazem se repelir. E por quê? Linhas de campo, da mesma forma, como eu tenho polos norte com linhas saindo e polos sul com linhas entrando nele, então você tem uma complementaridade de campos e norte versus norte, você tem um afastamento, e aqui é que surge exatamente esse conceito das forças de atração e forças de repulsão. Por quê? Porque o campo elétrico dessa molécula, dessa partículazinha, vai interagir com esse outro campo elétrico. E a interação entre esses dois campos, vou colocar o campo elétrico 2 e o campo elétrico 1, é a minha força elétrica. Então, a força elétrica surge porque eu tenho interação entre dois campos. Seja força elétrica de atração, quando eu tenho essa situação, ou uma força elétrica de repulsão. Tá? E aí, nessa situação, quando você tem um campo elétrico formado apenas por cargas pontuais, né? Você pode, então, pegar a equação da força elétrica. Lembre bem, ó, que o campo elétrico é a força sobre a carga de prova. Então, se eu substituir, eu posso determinar o campo elétrico em qualquer ponto como sendo 1 sobre 4π epsilon zero, que multiplica o F, né, que é esse valor aqui, ó, Q, que multiplica Q0,
sobre R ao quadrado, dividido pelo Q zero. Aqui é uma função, uma fração dividida por outra. Posso cortar esse Q0 com esse e encontro que o campo elétrico é o valor de 1 sobre 4π, condição zero, que multiplica a carga que gerou o campo vezes a distância ao quadrado. Veja bem que a carga de prova não influencia nessa conta. Então, o campo elétrico é definido pela carga que gera o campo e a distância naquele ponto. Foi por isso que eu falei para vocês que quando eu desenhei aqui, ó, aquele bastão com cargas positivas, tá? Aqui ao redor não precisa ter nada. Ele vai ter um campo elétrico que, por ser uma carga positiva, é um campo elétrico de saída, né? E nesse caso, como o bastão é paralelo, o campo elétrico é paralelo, e que na distância R em relação ao bastão, bem aqui, eu tenho um campo elétrico. Tá? Não tenho força elétrica. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma carga de prova aqui. Mas eu vou ter um campo elétrico. Uma vez que eu coloque a carga aqui, ela vai interagir, os dois campos vão interagir, e vai ter uma força elétrica. Se a carga for negativa, os campos são de atração. Se a carga for positiva nessa situação, de repulsão. E aí as coisas podem se tornar um pouquinho mais complicadas quando você tem não só uma carga, mas sim quando você tem várias cargas. Até carga 1, carga 2, carga 3, enésima carga. E aí, nessa situação, coloquei esse outro exemplo, para que vocês possam também depois fazer em casa, mas nessa figura, ele mostra 3 partículas, onde Q1 tem a carga mais 2Q, positiva, né? Com maiúsculo. Q2, menos 2Q. E Q3, menos 4Q. Todas situadas a uma distância D da origem. Eu quero que vocês depois determinem o campo elétrico total produzido pela origem das 3 partículas. Ora, a primeira coisa que a gente vai fazer é saber para onde está apontando esse campo elétrico, onde ele está, qual é a sua representação. Vocês concordam comigo, então, que eu posso fazer da seguinte forma? Eu vou desenhar primeiramente só a partícula Q1. Ela tem uma carga mais 2Q e está a uma distância D da origem desse sistema coordenado. Y. Como eu falei para vocês, nesse ponto vai ter campo elétrico sim. Essa partícula Q1 vai originar um campo elétrico nesse ponto, independente se tem partícula aqui ou não. Então, nessa situação, eu vou lembrar aqui o campo elétrico da partícula Q1 eu vou colocar aquele valor do K, tá bom? Que multiplica a carga 1 dividido pela distância elevada ao quadrado. Só que esse campo elétrico, se eu for desenhar em termos de vetores, lembrem bem, se fosse a força de uma carga positiva, o sentido dela é radial, para fora da carga. E como o campo elétrico deriva dessa força, ela também vai ser radial. Então, ela vai ter essa orientação aqui, ó, que é o campo elétrico 1, que é determinado exatamente por isso aqui. Se eu desenhar a segunda carga, que é a carga Q2, o ângulo é todo o mesmo, 30 graus, ela tem menos 2Q maiúsculo. Então, nessa situação, as linhas de campo dela são linhas de campo para dentro. Então, significa que eu vou ter um outro vetor aqui, ó, apontando nessa direção, que é o E2, porque a carga aqui é negativa. Então, o E2, isso é em termos de módulo, também vai ser o produto de K, que multiplica Q2 sobre a distância ao quadrado, que é essa distância daqui para cá, que é o valor de D. E, por fim, eu vou ter a minha carga 3, e ela está bem aqui. Também é uma distância D, né? D3, e ela tem menos 4Q. Lembre bem que a linha de campo dela é de entrada. Em relação a esse ponto, então, eu tenho o campo elétrico 3, está nesse sentido. Ora, então vejam bem, ó, eu tenho 2 vetores para baixo e um vetor para cima. Então, quem é que vai mandar aqui? Só escrever aqui. O módulo campo elétrico 3 é o K, que multiplica Q3
sobre T elevado ao quadrado. Então, vejam bem que eu tenho esses dois componentes aqui, ó, para baixo e esse para cima. Então, vai ser uma guerra de vetores, fazendo com que eu tenha, então, um resultado que tenda mais para o campo elétrico total resultante ser nesse sentido. Tá certo? Então, é aqui que determina-se então, o campo elétrico nesse ponto. De novo, nesse ponto na origem, tem alguma carga? Não, pessoal. Mas se uma carga for colocada nesse local aqui, ele vai experimentar um campo elétrico resultante, que foi determinado por essa conta, que é essa daqui. E dependendo da carga, se ela for positiva, ela se orienta se afastando, né, desse campo elétrico, ou no sentido do campo elétrico também se for negativo. Tá certo? Se afastando ou se repelindo de acordo com essas orientações. E aí, veja bem. Nós falamos sobre carga, né? Que é uma propriedade que a matéria tem, tá? E que essa carga vai provocar campos elétricos, e que quando um campo elétrico de uma carga ou de um conjunto de cargas interage com o campo elétrico de outro conjunto de cargas, a interação entre elas se dá por meio de uma força, que é chamada de força elétrica. Tá? E aí, uma vez que a gente determinou que essa força elétrica ela está relacionada com o campo elétrico, né, pela razão da força sobre a carga de prova, então nós definimos também esse campo elétrico, onde esse campo elétrico ele independe se existe a carga ou no universo. Vai depender apenas de quem gera esse campo elétrico. Então é necessário também a gente definir que existe uma energia necessária para que eu possa fazer com que essas cargas se aproximem ou se distanciem, que é um tipo de energia chamada de energia potencial elétrica. E um outro termo que vai ser chamado de potencial elétrico. E aí vamos definir primeiramente o que é a energia potencial elétrica. Então pensemos bem. Imagine que você tem essa carrinha aqui em vermelho. Eu parto de um ponto inicial qualquer I e vou deslocar esse objeto para um ponto F. Existe um campo elétrico, tá? Que foi produzido por uma carga Q qualquer, lá vou colocar essa carga aqui, por exemplo. Uma carga positiva, como o campo elétrico está voltado para a direita, tá? Então, carga positiva. E eu vou fazer com que essa carga, ela não... Vocês concordam comigo que ela vai contra o campo elétrico? Como a carga é positiva, isso significa que a força entre essas duas cargas são forças de repulsão. Então, a tendência dessa carga, se eu deixasse ela livre, ela seguir a favor do campo elétrico e se afastar da carga que gerou o campo. Só que eu estou fazendo o contrário. Eu estou fazendo com que ela vá em direção à minha carga, saindo de um ponto I e indo em direção ao ponto F. Então, vocês vão concordar comigo que eu vou ter que gastar energia para transportar a carga I para a carga F. Pois bem, está aqui. Isso vai ser definido nessa equação. Eu posso definir uma energia que eu vou gastar para fazer com que essa carga saia do ponto inicial para o ponto final. E eu posso calcular a variação dessa energia, que é o delta U. Então, a variação da energia potencial é nada mais do que eu pegar a energia potencial no ponto final, subtrair da energia potencial no ponto inicial, que eu chamo de U. Só que isso vai ser equivalente a quem? Ao trabalho necessário para eu deslocar a partícula daqui, do inicial para o final. Como eu estou gastando energia e não recebendo energia, nós vamos ter um sinal negativo nisso daqui. E aí nós definimos uma outra grandeza como a energia potencial por unidade de carga, que é chamado de potencial elétrico, ou o valor do V. Então, o valor do V é nada mais do que essa energia potencial, que é a quantidade de trabalho necessário para deslocar uma partícula de um ponto inicial para um ponto final, dividido pela carga de prova que está sendo submetida a isso. E, portanto, de novo, no momento que a gente coloca a carga de prova, o que vai acontecer? Ele vai cortar nas equações e o potencial elétrico vai ser definido
numa região do espaço, independente se lá tem carga ou nem tem carga no meio daquele local. Cláudio, mais especificamente, o que seria esse potencial elétrico? Eu vou dar o exemplo pela unidade. Por exemplo, vocês olharem agora para a tomada da casa de vocês, vocês vão dizer que qual é a energia elétrica que tem lá. Ah, Valber, é 220 volts. Mas o que é o 220 volts? É o potencial elétrico que eu tenho entre as suas dois pinos da tomada. Porque o terceiro pino, tá? Se você lembrar das tomadas modernas, né? O terceiro pino é o aterramento. Então, a diferença de potencial, olha só que legal, entre esse ponto, que eu vou chamar, vamos colocar como final, e inicial, então, a diferença de potencial U, U não, V, que já não é mais energia potencial, vai ser o potencial final menos o potencial inicial, que isso aqui você define como quem? O valor 220 volts. E aí entra no conceito que eu falei. Se você desligar todos os aparelhos da tomada, por acaso vai deixar de ter o potencial elétrico na tomada de 220 volts? Não. Ele vai continuar lá. Mas se você ligar um equipamento lá, ele vai agora inserir cargas elétricas, se você tem esse equipamento, para fazer ele circular no seu circuito e vai ter corrente elétrica por conta dessa diferença de potencial elétrico. Oh, rapaz, que legal, né? É lá de vem da energia potencial elétrica. E aí, esse potencial elétrico é definido exatamente, ó, tá aqui, ó, nessas linhas de campo. Aqui é um campo elétrico. Esse daqui em azul é um campo elétrico, né? Então, se ele está nesse sentido, quer dizer que as cargas que geraram nesse campo elétrico positivas estão aqui, ou que eu tenho cargas negativas nesse ponto, tá? Porque as linhas de campo estão entrando, e que uma carga qualquer que seja colocada, eu posso ter uma trajetória saindo desse ponto e indo nesse ponto. Essa carga vai experimentar, né, esse campo elétrico, vai ter uma força elétrica, e eu consigo determinar, então, o potencial elétrico como sendo isso daqui, pessoal. Eu não defini para vocês exatamente o que eu só defini as derivadas. Mas esse símbolo aqui é um símbolo de integração. Depois eu posso falar para vocês o que seja essa integral, que é algo complementar às derivadas. E nessa integral, ele diz que é menos EDL. E que se isso aqui for, tudo for constante, o valor do potencial é nada mais do que o valor do campo elétrico, multiplicado pelo DL, que é um incremento de distância, que é a distância D linear de um ponto até outro, onde eu quero medir esse potencial elétrico. Então, essa daqui é a distância D. O valor do campo é esse daqui. Então, eu sei qual é o valor do potencial elétrico nesse ponto. Então, aqui, ó, na figura 10 diz o seguinte: obtenha a diferença de potencial elétrico nos pontos A, B e C mostrados na figura. Considere o campo elétrico uniforme. Aqui, ó, o campo elétrico uniforme quer dizer que em qualquer ponto que eu observe aqui, o valor do campo elétrico é o mesmo. E cujo valor do módulo dele, do campo elétrico, é o valor 8,0 vezes 10 elevado a sexta newton por cubo. Os pontos A e B são equidistantes da superfície infinita carregada positiva. Então, quer dizer que a distância daqui para cá é o mesmo, que é o ΔX, que é o x representado aqui embaixo. A distância de A a B são 2 angstroms. E a distância de A a C, 5 angstroms. Ele quer saber a diferença de potencial entre A e B. E como eu falei para vocês, ó, por isso daqui, o potencial elétrico só depende do campo e da distância. Logo, então, quer dizer que se eu pegar nesse ponto aqui e olhar logo depois, 1 centímetro depois dele, eu vou ter uma diferença de potencial elétrico? Vou. Porque eu só quero saber o valor do campo e da distância desse ponto até aqui. Se eu olhar um pouquinho mais distante, eu vou ter outra diferença de potencial elétrico? Vou. Exatamente. E aí, o que acontece se os dois pontos estão à mesma distância entre si? A mesma distância, são equidistâncias da linha. Quer dizer que, se eu olhar
um potencial elétrico nesse ponto A, vocês concordam comigo que a distância de A e B é a mesma? Então, se eu determinar o potencial elétrico de A, é menos o campo elétrico pela distância de A até o fio. E o potencial elétrico B é menos o campo elétrico multiplicado pela distância de B até o fio. Assim, a diferença de potencial elétrico entre A e B vai ser menos E que multiplica dA, mais, porque aqui vai ter menos com menos, mais E que multiplica dB. Como a distância de A e a distância de B é a mesma, esse valor aqui é idêntico, o E é idêntico e, portanto, esse valor é esse. E, portanto, a diferença de potencial de dois pontos que estão à mesma distância do fio é o valor zero. Agora, se eu olhar o potencial em C, é menos E que multiplica a distância até C. E assim, a diferença de potencial elétrico entre o ponto A e o ponto C é menos o E que multiplica a distância A, menos, eu vou colocar aqui só para deixar bem claro, menos o E que multiplica DC. Assim fica delta potencial elétrico de A e C, menos E que multiplica dA, mais E que multiplica DC. Se eu colocar o E em evidência, potencial elétrico de AC é menos E que multiplica dA menos DC. Ou, mais especificamente, eu posso fazer assim, ó. É menos E que multiplica. Se eu inverter esse rapaz e colocar menos 1, por exemplo, tirar o menos 1 aqui em evidência, eu tenho BC menos DA. Esse menos com esse menos vai ficar positivo. Diferença potencial elétrica dA de C vai ficar E, que multiplica a distância entre C e A. Ora, se a distância entre C e A, que é 5 angstroms. Então, isso aqui vai ser vezes 5 vezes 10 a menos 10 do metro. E aí, substituindo esse valor aqui, a variação do potencial elétrico de A a C é o campo, que é 8 vezes 10 a sexta, que multiplica 5 vezes 10 a menos 10. E, portanto, 5 vezes 8, 40. 10 elevado a sexta vezes 10 a menos 10, 10 a menos 4. Mas lembrem que vocês aprenderam que, como base de 10, eu tenho que colocar esse número entre 1 e 10. Então, esse potencial entre A e C é 4,0 vezes 10 elevado a menos 4. Portanto, de A até C é 4,0 vezes 10 a menos 3 volts. Tá certo? Então, veja que eu já encontrei essa diferença aqui. Tá? Então, a diferença de potencial elétrico só depende da distância entre os dois pontos que eu quero e o campo elétrico que esses dois pontos estão inseridos. E aí vamos fazer essa análise agora desse problema. Um campo elétrico numa membrana celular vale 6,5 vezes 10 elevado a sexta newton por cubo. Nós sabemos que a sua espessura é de 85 angstrom. Calcule o potencial elétrico ou o potencial de repouso observado nessa membrana e depois a força elétrica exercida por esse campo elétrico sob um íon cloreto. Considere a carga do cloreto igual à carga de um elétrico. Então, vou só fazer aqui o desenho apresentando para vocês. Aqui é a membrana plasmática e aqui é a espessura dela, que a espessura dela é de 85 angstroms, que convertendo é 85 vezes 10 elevado a menos 10 do metro. Ele está dizendo que tem um campo elétrico nessa membrana celular. Então, vamos considerar que aqui são as cargas positivas. E para ter, então, só o campo elétrico só precisaria das cargas positivas. Mas a gente sabe que na membrana ela separa também. Nós temos cargas negativas. Então, em cima da membrana, olha o que atravessa a membrana. Um campo elétrico. Campo elétrico é através da membrana. Certo? Então, nessa situação, quem vai ser o campo elétrico, aliás, o potencial elétrico entre esses dois pontos? O ponto
Logo externa à membrana, vamos chamar isso aqui a parte extracelular. E aqui a parte intracelular. Pensando bem que é parecido com aquela outra figura, onde eu tinha as cargas positivas aqui e uma região no espaço que eu queria saber qual era o valor do potencial de membrana. Então, o potencial é definido como campo elétrico multiplicado pela distância. Então, nessa situação aqui, eu tenho que ver, vai ser igual a quem? Menos o campo, 6,5, vezes 10 elevado a sexta newton por coulomb, multiplicado pela distância, que é 85, vezes 10 elevado a menos 10. Fazendo essas contas, eu tenho que ver, é menos 6,5, que multiplica 85, 552,5, vezes 10 elevado a 6 com menos 10, menos 4. Lembre-me daquela passagem de vírgulas. Se eu andar uma casinha aqui, eu tenho que ver, vai ser menos 55,25. Se essa casa aqui andou para cá, vocês concordam comigo que eu estou reduzindo esse expoente? Ou não? É como se você estivesse pegando essa carga, esse expoente reduzido em 1. E aí você está andando para a esquerda. Seria menos 4 mais 1, menos 3. Ah, mas de acordo com a nossa tabela de prefixos, né? Com múltiplos e submúltiplos, o 10 ao terceiro eu posso substituir pelo Billy. E, portanto, a diferença de potencial elétrico nessa membrana é o valor de menos 55,25 mili e a unidade do potencial elétrico, milivolts. O que, para a membrana celular, né, concorda bastante um pouco com os experimentos que nós encontramos para o potencial de repouso de algumas células. E aí, em suma, o que é que vocês viram hoje comigo nesses 2 tempos de aula? Nós vimos a revisão das bases da matemática, que vão ser utilizadas tanto na parte da eletrofisiologia, quanto também na fisiologia ou nas ciências fisiológicas em geral. Vocês viram comigo o conceito de função e da parte das funções elementares, os gráficos dessas funções, algumas aplicações dessas funções no contexto das ciências fisiológicas e um conceito que ficou por alto, mas ainda assim interessante, que é o conceito de derivada. Nós vimos que tem uma notação, que é a notação do F' ou do df dx, df dv, dv dt, depende do que você quer ver na derivada em si, porque é uma taxa de variação instantânea. E na física, nós apenas pincelamos alguns conceitos de eletricidade. Falamos sobre carga, a parte de força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico. E aqui a gente encerra a nossa aula por hoje, nesses conteúdos. Eu pergunto a vocês, dúvidas no momento para a gravação?